O ponto de vista já está de volta e continuamos com a nossa conversa sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em Cabo Verde, numa altura em que comemoramos 35 anos da liberdade e democracia. Jeremias, de que forma a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão contribuem para a consolidação da democracia cabo-verdiana? Contribui de que maneira? Porque liberdade de imprensa é aquilo que estivemos aqui a ver na primeira parte do programa, não é? É levar ao público as informações que interessam, gerar debates públicos, contribuir para a participação das pessoas no jogo democrático, na vida da sociedade e por aí vai. E a liberdade de expressão, acho que é muito mais do que a liberdade de imprensa, não é? Porque extravasa a questão da liberdade de imprensa, porque há a liberdade do cidadão comum de exprimir as suas opiniões. Agora vivemos uma era da internet, das redes sociais, em que todo mundo consegue estar aí eu digo Facebook, mas há outras redes sociais, estar aí a criticar, a chamar a atenção, a expor as suas opiniões, a contribuir também, de certa forma, para o debate público. E, além disso, temos as expressões artísticas, culturais e por aí vai. Então, tudo isto dá ao cidadão a garantia de viver livremente na sua sociedade, falando, exprimindo da maneira que lhe bem entender, mas sempre eu defendo sempre, com respeito pela liberdade e pela intimidade dos outros, né? Nos últimos tempos, a questão da rede social tem me preocupado a mim enquanto cidadão. O surgimento das páginas nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, que muitas vezes se confundem com páginas de órgãos de comunicação social pelo formato que usam para publicar os seus textos, ainda agora com a inteligência artificial. Colocam lá na inteligência artificial escrevem textos, praticamente textos jornalísticos, já colocam nas suas páginas. E tudo isto acredito que merece alguma reflexão no ponto em que está a ferir com a intimidade e a vida privada das pessoas. Eu ainda ontem vi os casos no Facebook de pessoas que vão de forma anónima a essas páginas, denunciam outras pessoas, mandam foto dessas pessoas e essas páginas, sem responsabilidade alguma, publicam estas denúncias e as fotos da pessoa que é denunciar, sem ouvir a pessoa, sem revelar o nome de quem de facto denunciou, ou seja, quem denuncia fica numa situação confortável, tem a sua identidade preservada, expõe aquilo que quer expor, e a pessoa que às vezes se calhar nem tem culpa e fica lá exposta, as outras pessoas vêm, comentam, partilham, trazem mais elementos, etc, etc. Então a pessoa é julgada em praça pública sem o direito de defender. Ainda mais a pessoa, e temos de ter cuidado, porque a pessoa pode vir desmentir aquilo, reagir aquilo, mas o que acontece na verdade é que a primeira informação que foi colocada a circular na rede continua a circular independentemente da reação da outra pessoa, do desmentido e da outra. Então daí que acredito que há que se fazer alguma coisa no sentido, eu não diria calar esses órgãos, não, calar esses veículos, essas páginas ou essas pessoas, mas é chamar a responsabilização dessas páginas quando for necessário. Eu defendo muito que não devemos estar a veicular notícias sobre o suicídio, porque há aquele efeito manada, não é que uma pessoa quando se estiver numa situação de vulnerabilidade, ao ver essas notícias e tal, se calhar irá também cometer o ato de suicídio. Então, eu como jornalista defendo que não devemos noticiar suicídio. Mas o que é que acontece nessas páginas? Qualquer pessoa que comete suicídio, a página vai lá, coloca a foto da pessoa, relata como cometeu suicídio. Então isto é mau.
E um outro aspecto que é muito preocupante são as mortes por acidente. A pessoa morre antes mesmo que o seu familiar, que está lá no interior da Holanda a trabalhar na fábrica, saiba. Já está a circular no Facebook a imagem da pessoa, como morreu, às vezes a imagem da pessoa num estado que um familiar não gostaria de que o seu ente querido fosse visto. Então, não sei, porque há que se fazer alguma coisa. É necessário uma regulação também? Acredito, e há países em que um internauta, um influenciador digital, ao tiver um determinado número de seguidor, já é regulado. Então é preciso ver isto em Cabo Verde, é preciso trabalhar esta questão. Se calhar é um desafio ainda que continua, né? Sim, é um desafio que continua. Talvez o nosso colega Daniel Medina consegue nos elucidar também sobre que caminhos é que podemos tomar nesse aspecto. Penso que com este advento das redes sociais, todas as pessoas ganharam o direito, entre aspas, de colocar na praça pública tudo o que lhes vier à cabeça. Então, há um caos. Como disse bem o presidente da JOC, censurar, nós não pretendemos censurar isso. Pretendemos é que haja uma regulamentação. Porque com as redes sociais, essa liberdade de expressão, houve como nós costumamos dizer, uma ampliação do direito à expressão para todos os cidadãos e é normal. Mas também registou-se de forma preocupante uma ausência de filtros editoriais que têm facilitado o chamado fake news, a difamação ostensiva e também o discurso do ódio. Claro que aqui nós encontramos uma dificuldade enorme em distinguir o que é opinião e o que é facto. E aqui outro aspecto é o impacto negativo no debate democrático, quando as pessoas não sabem cumprir essa responsabilidade. Neste caso, nós temos um pressuposto também, que é a circulação rápida de boatos públicos em períodos eleitorais, e nós sabemos que nós vamos também, em breve, entrar em mais um período eleitoral em que as pessoas colocar lumes, achas na fogueira, e não tem nada a ver com factos, mas tem a ver com a destruição do caráter político de várias pessoas, embora às vezes nós digamos que em termos de caráter político há algum déficit, mas não é na praça pública que se faz isso. Então há uma regulamentação que se impõe e é necessário um debate aberto sobre isso, porque muitas vezes atacam pessoas e alguns órgãos também copiam algumas redes sociais, no sentido quase que de fazer uma concorrência, e isto está errado. Nós devemos pautar-nos pelo contraditório, porque quando nós dizemos tal pessoa fez tal coisa, fraude, portanto é corrupto ou outra coisa qualquer, portanto essa notícia já saiu, até a pessoa ouvir a notícia para responder, o mal já está feito. E durante tempos, meses, anos, aquele estigma fica lá. Dizem, saiu na comunicação social que o indivíduo tal fez isto. Pode ser que não seja, não há fogo, não fumo sem fogo. Então, essas coisas são preocupantes na democracia, na responsabilização e para uma sociedade que pretenda ter um comportamento de cidadânico, de responsabilidade muito acentuada. E apesar disso, temos que reconhecer a importância das redes sociais e também da era digital. Naturalmente. O aspecto não é pôr lá embaixo as redes sociais. As redes sociais têm muito de bom e também muito de menos bom. É preciso a regulação. Como há regulação também para o jornalismo,
há uma regulação. O jornalista não pode nem deve fazer coisas que lhe passem pela cabeça, não fazendo o contraditório ou utilizando os meios da comunicação social para tirar proveito. Não, portanto, nós precisamos de regulação e de responsabilização e às vezes até de criminalização, neste caso, porque senão as pessoas não vão parar, cada vez mais vão continuar a destruir vidas e a destruir o caráter de algumas pessoas. E é por isso, não sei se vocês já estudaram isso, em termos sociológicos, psicossociológicos, cada vez há mais pessoas com notoriedade, pessoas com muita intelectualidade, pessoas com muita responsabilidade e com um nome e honra a defender, que não querem entrar para a política por causa destes tipos de argumentários que nós sabemos que quando a pessoa entra, torna-se vulnerável, porque qualquer um pode atacar sem um mínimo de responsabilidade. Quem é que vai responsabilizar-se pelos ataques? Ninguém. Então, é melhor não entrar na política, é melhor não entrar em determinados debates políticos, como, por exemplo, este que nós estamos a fazer. Nós damos a cara, mas sabemos que as pessoas vão utilizar isso a seu belo prazer, ou até cortando determinadas frases para colocar em determinado ponto, ponto recorde ou de destaque, para tornar as coisas complicadas para os interventores. Nós precisamos é de regulação e de responsabilização. E Jeremias, a diferença é que nós, os jornalistas, seguimos regras e princípios para noticiar algo e nas redes sociais não. E muitas das vezes nós, os jornalistas, sofremos pressões porque as pessoas ficam a comparar aquilo que é publicado nas redes sociais e que não é publicado nos órgãos de comunicação social. E nós temos que confirmar antes de publicar. Sim, nós, os jornalistas, seguem a regra, né? Seguem regras, né? Não podemos publicar às pressas. E, aliás, agora passamos uma era em que o jornalista que ganha mais destaque, mais ponto, não é aquele que publica primeiro, é aquele que publica bem. Então, é este mediatismo que caracterizou os jornalistas, o jornalismo na era da rádio, da televisão e no início da chegada da internet e dos sites, ficou para trás. Com o advento das redes sociais, com esta capacidade, com este direito, entre aspas, que cada um ganhou de agora ser difusor de informações. Agora, um bom jornalista é aquilo que publica bem. O que é publicar bem? É publicar algo bem apurado, com respeito pelo contraditório, com a pluralidade das fontes, com informações precisas e concretas. Então, isto do imediatismo, nesta era, o jornalista não deve se preocupar mais com isto. Agora é publicar bem. Se isto vai levar um dia, que leve um dia. É preocupar com a veracidade dos fatos. Isso, preocupar com a veracidade dos fatos. Mas esta questão da pressão que o jornalista sofre do público, criticando a ação do jornalista em detrimento daquilo que fazem as pessoas na internet, vai muito ao encontro daquilo que temos defendido, que é a promoção da literacia mediática e digital nas escolas. Desde o início, ensinar aos jovens, às crianças, já no ensino primário, o que é notícia, o que é fake news, o que é desinformação, o que é deepfake, o que é a inteligência artificial, identificar textos escritos por inteligência artificial, dar os mecanismos da identificação de textos escritos por inteligência artificial. Enfim, um conjunto de ensinamentos que acredito que devemos levar às escolas para formar a nossa sociedade sobre esta questão da mediatização. Enquanto não tivermos isso, vamos ter pessoas a confundir aquilo que é rede social, aquilo que é jornalismo, os influenciadores digitais, os jornalistas e por aí vai. Então, há que se trabalhar nesse sentido. Acredito que já falamos muito sobre isto, já pedimos isto. Acredito que, tal como a clarificação
do Código de Processo Penal, é preciso que o Estado e quem gera o Estado assuma esta luta e leve esta questão para as escolas. Nós, enquanto Associação Sindical dos Jornalistas, estamos dispostos a colaborar em tudo aquilo que for da nossa competência. E como equilibrar a liberdade de expressão e responsabilidade social, tendo em conta que ainda temos muitos desafios no campo da legislação para regular esta matéria? Acho que é chamar a consciência de todo mundo e saber que estamos a lidar com informações, com a cabeça das pessoas, chamar a consciência, é isto. Enquanto ainda estivermos aqui a andar num vazio em termos de legislação sobre esta questão da expressão nas redes sociais. E Daniel, que dicas daria aos cidadãos sobre o uso consciente da liberdade de expressão? Em primeiro lugar, diria que a liberdade de expressão não é absoluta, e todos nós sabemos disso. Deve estar em coexistência permanente com a ética, tem que estar sempre em coexistência com a verdade factual e com o respeito pela dignidade humana, porque a comunicação é feita entre humanos e para humanos. Então, devemos ter essa consciência, essa preferência por autorregulação, em vez de censura pessoal ou até estatal, ter também aquilo que o Jeremias disse há pouco, que é a educação mediática dos cidadãos, que deveria começar efetivamente na escola e pelos mais novos, porque senão há uma desresponsabilização da difamação sem criminalizar a opinião. Então, precisamos trabalhar com ética, trabalhar com a verdade, trabalhar com os seres humanos, com alguma responsabilidade, mas essa responsabilidade deverá ser impregnada junto dos mais jovens desde muito cedo, em casa e na escola, que é, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós escrevemos, pintamos, desenhamos, fotografamos, nós somos responsáveis por isso. Daí também nós termos que ter sempre em linha de conta esse aspecto que é aquilo que ainda nós não falamos, mas subrepticiamente está naturalmente dito, que é as fotografias que os jovens colocam dos outros jovens em situações periclitantes de intimidade. Então, há que haver, naturalmente, uma responsabilização, mas para haver essa responsabilização deverá haver uma educação mediática. E deve-se começar, como eu disse, em casa e depois prosseguir pela escola. Jeremias, como representante da classe jornalística cabo-verdiana, conhece muito bem os profissionais da área. Pergunto agora, que papel os jornalistas têm desempenhado para a promoção da liberdade de imprensa aqui no país? Pergunta difícil. Não, eu acredito que os jornalistas em Cabo Verde estão a fazer o seu trabalho. Estamos a trazer as notícias, a gerar debates, a fazer investigação dentro das nossas limitações. Acredito que estamos a desempenhar, os jornalistas em Cabo Verde estão a desempenhar um bom papel. Há diversidade, embora não da forma como gostaríamos, mas há diversidade, há diferentes órgãos de comunicação social. É claro, falta, sim senhor, mas acredito que os jornalistas estão a desempenhar o seu trabalho dentro daquilo que é as condições que temos. É claro, falta melhoria, falta maior reflexão, falta maior respeito pelos princípios básicos do jornalismo por parte de alguns órgãos de comunicação social, falta trazer mais jornalismo de investigação, falta colocar mais dedo na ferida e, sobretudo, também falta a questão, em alguns casos, a questão da ética, porque, para mim, enquanto representante da classe, fica-me difícil
e de digerir, ver jornalistas com certa notoriedade na nossa sociedade, que são referências, para a própria classe, a manifestarem-se nas redes sociais sobre determinados temas que dizem respeito à escolha de cidadãos. E acredito que isto é algo que devemos refletir e saber que o jornalista é jornalista sempre. Eu, enquanto jornalista, não posso estar na minha página da rede social a exprimir ou a partilhar aquilo que é a minha opinião sobre determinado assunto que ainda vai a votos, por exemplo, quando estou a exprimir nas redes sociais, com o argumento de dizer que estou na minha página privada. Não, o jornalista não pode fazer isto. Isso é algo que tem vindo a acontecer Tem muito. vindo a acontecer com frequência e é algo que devemos trabalhar juntos. Não estou a dizer que são todos, não são todos, e temos de trabalhar, porque daqui a pouco começou-se a ouvir esta semana os partidos políticos para a marcação da data das eleições legislativas. Então, daqui a pouco teremos, então, se isto é normal, então pode um jornalista, depois do Presidente da República marcar a data das eleições, então pode um jornalista vir escrever na sua página privada que prefere um candidato tal ou partido tal porque está na sua página privada. Eu acredito que isto é um comportamento que não deve ser assumido por nenhum jornalista, até porque o jornalista aqui em Cabo Verde é um jornalista generalista, então é obrigado a cobrir um pouco de tudo. Então, com que credibilidade o jornalista que exprimiu a sua opinião sobre um determinado assunto, sobre uma determinada campanha, na sua rede social, com que legitimidade, com que credibilidade este jornalista irá tratar assuntos relacionados com aquilo que defendeu na sua página. Então, isso coloca em causa a liberdade de imprensa. Põe em causa a liberdade de imprensa, põe em causa a própria credibilidade no jornalismo cabo-verdiano. Então devemos refletir e saber quem escolheu ser jornalista, escolheu uma profissão que tem ética, que tem determinadas posturas que devemos assumir e que devemos abrir mão de certas coisas porque estamos numa profissão muito nobre e muito importante no nosso jogo democrático. Então devemos evitar estar a tecer opiniões, a mexer com a opinião pública nas nossas páginas privadas. Posso fazer isso sim, lá em casa, no meu grupo de amigos, mas não na rede social, não num espaço público. Porque a rede social, embora seja a minha página, o meu perfil, é pública. Daniela, no seu ponto de vista, quais os maiores aspectos que colocam em causa a liberdade de imprensa em Cabo Verde? Por parte dos jornalistas, já que o Jeremias tocou aqui num ponto dos jornalistas que às vezes fazem algo que acabam por pôr em causa a própria liberdade de imprensa. Do que foi dito, nós podemos ainda debater o seguinte, no sentido de acrescento. O papel dos jornalistas na afirmação da liberdade de imprensa, que é o que nós estamos a ver nestes 35 anos, é continuar a defender a independência editorial, resistir a todas as pressões políticas, económicas e institucionais, cumprir com a ética profissional, garantir sempre o contraditório e a verificação dos factos, ter solidariedade, e neste aspecto os jornalistas têm tido um papel relevante, que é solidariedade profissional perante os ataques à imprensa, e há um outro aspecto também que, para mim, temos também que voltar a discutir isso no seio do jornalismo, que é uma recusa, devemos ter recusa de alinhamento partidário explícito. Não é que cada pessoa não possa ter os seus gostos, as suas inclinações, mas o alinhamento partidário explícito não deve fazer parte dessa atribuição, digamos assim, do caráter do jornalista. Por outro lado, quando nós
não fazemos isso quando as coisas não estão neste pé em andamento, isto pode ter um reverso da medalha, que é colocar em causa a liberdade de imprensa. Por exemplo, a divulgação de informações não confirmadas, a tendência para o sensacionalismo, a confusão entre jornalismo e ativismo político e a violação da privacidade e das regras éticas. Tem sempre uma consequência, que é a possível perda de credibilidade e legitimação das restrições à própria imprensa. Naturalmente que tudo isso é um caminho, nós estamos a fazer o nosso caminho no jornalismo, tanto com acreditação. Temos é que ver sempre e ter no horizonte o seguinte: não há democracia sem comunicação. Não havendo democracia sem liberdade de imprensa e sem liberdade de expressão, não há nenhum tipo de democracia. Nós não poderíamos estar a falar, neste momento dos 35 anos de democracia e de liberdade de imprensa, se não houvesse democracia. Uma tem que ver com outra. Se houver liberdade de imprensa e liberdade de expressão, naturalmente quer dizer que há democracia e vice-versa. E eles tendem a estar de mãos dadas. Nenhuma pode andar sem a outra. Senão há um perigo para a própria democracia. Jeremias, para uma maior promoção da liberdade de imprensa e também da liberdade de expressão, que mudanças é que espera nos próximos anos? Bom, de forma rápida, porque espero que os órgãos privados possam ter maior condições de funcionamento. Espero que se, de facto, clarifique a questão legislativa e se resolva este problema da justiça e do jornalismo e segredo de justiça. Também espero que se reveja a questão salarial também dos jornalistas em Cabo Verde, porque a vida está difícil para todos. Tem-se anunciado esta questão da atualização salarial de diversas classes profissionais, mas os jornalistas continuam na mesma situação. Também que se passe a respeitar cada vez mais o jornalismo em Cabo Verde, que haja uma regulamentação nesta questão da expressão nas redes sociais, enfim, e que a polarização deixe em paz o jornalismo, que deixe de haver esses ataques, porque esta polarização, quando um jornalista faz um determinado trabalho que não vai de encontro àquilo que são as aspirações de um determinado político, os militantes, as milícias digitais, que eu costumo chamar desse partido, vêm, expõem a vida do jornalista, vai buscar coisas que às vezes não são verdade, trazem para descredibilizar aquele jornalista. Então acho que é garantir maior respeito, maiores condições para o exercício do jornalismo em Cabo Verde. Acredito que alguém que nos está a ouvir há vários anos irá pensar nisto e irá tomar alguma atitude. Agradecemos então os nossos convidados pela participação aqui no Ponto de Vista e também pelas contribuições trazidas para o fortalecimento da liberdade de imprensa e também da liberdade de expressão. O Ponto de Vista fica por aqui e voltamos na próxima edição com outro tema em destaque. Até lá, fique bem.